Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje, a nossa aula é a de número 38, que vem sob o tema Moisés e o Decálogo, tendo como objetivos específicos analisar a missão de Moisés sob a ótica espírita e refletir sobre a origem divina do Decálogo. Não esqueça, meu querido, minha querida, de curtir o material já logo agora no início, para que você depois não esqueça de curtir, ok? Porque é muito importante que quando nós curtimos, como vocês sabem, o algoritmo do YouTube vai entender que esse material é bom para nós e vai espalhar também com outras pessoas. Logo nós vamos ter aqui no nosso canal também o botão de Hyper. Hyper é quando você curte e esse material, então, quanto mais curtido for através do botão de Hyper, mais vai chegar a outras pessoas. Isso é muito importante, ok? Então fique ligadinho aí quando acontecer o botão de Hyper. Antes disso, continue sempre curtindo os nossos vídeos aqui, para que a gente possa espalhar essas bênçãos que nós temos recebido com outras pessoas. Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente eu teço breves comentários. A missão de Moisés. O Espírito de Emmanuel nos informa que, dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação de Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O judaísmo é uma religião revelada que teve em Moisés o seu missionário. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Moisés era um judeu nascido no Egito e criado por Termutis, irmã do faraó. A religião israelita foi a primeira que formulou aos olhos dos homens a ideia de Deus espiritual e único. Até então, os homens adoravam uns o sol, outros a lua, aqui o fogo, ali os animais. Mas em parte alguma a ideia de Deus era representada em sua essência espiritual e imaterial. Chegou Moisés. Trazia uma lei nova, que derrubava todas as ideias até então recebidas. Tinha de lutar contra os sacerdotes egípcios que mantinham os povos na mais absoluta ignorância, na mais abjeta escravidão,
e contra esses sacerdotes que desse estado de coisas tiravam um poder ilimitado, não podendo ver sem pavor a propagação de uma ideia nova que vinha destruir os fundamentos de seu poder e ameaçava derrubá-los. Essa fé trazia consigo a luz, a inteligência e a liberdade de pensar. Era uma revolução social e moral. Assim, os adeptos dessa fé, recrutados entre todas as classes do Egito, e não só entre os descendentes de Jacó, patriarca de uma das tribos de Israel, como erroneamente tem sido dito, eram perseguidos, acossados, submetidos aos mais duros vexames e por fim expulsos do país, porque infestavam a população com ideias subversivas e antissociais. Mas Deus Todo-Poderoso, que conduz com infinita sabedoria os acontecimentos de onde deve surgir o progresso, inspirou Moisés. Deu-lhe um poder que homem algum havia tido, e pela irradiação desse poder, cujos efeitos feriam os olhos dos mais incrédulos, Moisés adquiriu uma imensa influência sobre a população que, confiando cegamente em seu destino, realizou um desses milagres, palavra entendida aqui como algo fabuloso, grande feito, cuja impressão deveria perpetuar-se de geração em geração como lembrança imperecível do poder de Deus e de seu profeta. A passagem do Mar Vermelho foi o primeiro ato da libertação desse povo, mas a sua educação estava por fazer. Era preciso inculcar-lhes a fé e a moral, ensinando-lhes a pôr a força e a confiança num Deus Criador, ser imaterial e infinitamente bom e justo. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, cadeia montanhosa existente no Oriente Médio, local onde Moisés recebeu as tábuas da lei ou 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. A origem divina do Decálogo. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, ou Decálogo. Nela há 2 partes distintas, a lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. Uma é invariável, a outra se modifica com o tempo. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual.
Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual aqui apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Moisés foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito. Os 10 mandamentos da lei de Deus são os seguintes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentido de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Aula de sumo interesse, não é mesmo, meus queridos? E aí nós temos aqui uma oração para concluir a nossa aula. Essa oração vem do livro Parnaso de Além-Túmulo, Poesias Mediúnicas, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito José Silvério Horta, e é baseada no Pai Nosso. Diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento.
Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Linda oração, não é mesmo, meus queridos? E esse capítulo aqui foi muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância de Moisés e do Decálogo, que é nada mais, nada menos que os 10 mandamentos, conhecidos por todos nós, não é mesmo? E Moisés foi aí um enviado de Deus para abençoar as nossas vidas através do povo judeu, o povo onde Moisés nasceu, porque ele então veio ensinar a existência de um Deus único, que até ali não era compreendido ainda pelos povos, não é mesmo? Então, Moisés teve grande importância, grande relevância para que nós pudéssemos compreender esse Deus imaterial, esse Deus espiritual, não é mesmo? E, posteriormente, com a elevação da moral dos povos, então, daquele tempo que foram se elevando, foi se compreendendo que era desnecessários sacrifícios que eram feitos até ali, não é? Com a vinda de Jesus, então, isso tudo vai ser transformado, porque ele então nos mostra que tudo o que precisamos é amar uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Nesses 2 mandamentos que ele nos deixa, tudo fica resumido, porque daí todo o decálogo será realizado através desses 2 mandamentos que Jesus nos dá. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos cumprir toda a sua lei, e quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, tudo aquilo que nós queremos para nós, que seja bom, nós vamos fazer para o outro, e tudo aquilo que nós queremos que não seja feito para nós, porque não é bom, nós não vamos fazer para o outro. Não é mesmo? E aí nós vamos cumprir todas as leis do Decálogo. Então é importante que a gente possa refletir aqui sobre essa aula que nós vimos, muito interessante, não é mesmo? Para reforçar as nossas crenças e para reforçar a nossa força de dedicação e estudo conforme Jesus e conforme Deus, tendo utilizado Moisés, abençoou as nossas vidas. No próximo capítulo, nós vamos ver sobre Jesus e o Evangelho. Então, agora, vamos nos despedindo, meus queridos e minhas queridas. Desejo, então, convidá-los ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a presença de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual para vir abençoar os nossos lares e todas as pessoas que nós amamos, os nossos planos e os nossos projetos no nosso lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos então, através das bênçãos da nossa querida amiga e mentora Maria da Soledade, reunida com outros benfeitores espirituais, todos a serviço de Jesus,
o momento do passe, quando nós então recebemos o passe para a renovação das nossas energias. Sendo assim, meus queridos e minhas queridas, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de todos vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus, nosso amigo, nosso Mestre sempre, sempre fiel e sincero conosco, que Maria Santíssima, nossa Mãe muito amorosa, e que os nossos queridos benfeitores espirituais continuem nos estimulando, como sempre fazem, aos caminhos do bem e do crescimento espiritual, e que nós, com boa vontade, com dedicação e com prática diária das coisas maravilhosas que temos aprendido, possamos prosseguir nos nossos caminhos de evolução. E que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos e de todas e me despeço, meus queridos e minhas queridas, desejando que em nossos caminhos haja sempre muita paz e harmonia. E que assim seja. Tchau, tchau.